Eu sei que a coisa só foi ficar grande mesmo lá em Naruto Shippuden, mas o anime original também tem o seu valor, galera, pô, na boa. Eram tempos mais inocentes, mais leves, mas isso também não significa que a gente não tinha boas lutas, ótimas lutas, né, porra? A gente tinha excelentes lutas. Hoje eu vou te mostrar as 10 melhores lutas do Naruto clássico e eu tenho certeza que você vai gostar de relembrar. Quero ver se vai concordar com a minha lista, hein? Bora lá! Inês Trans, Peter aqui! É claro que é um anime sobre ninjas, né, e suas vilas ocultas. Teria que ter lutas de tirar o fôlego, não tem jeito, é ninja! Shuriken, um tchaco, a gente gosta disso. E nisso, Naruto, o anime clássico, acerta em cheio. Porra, com vários momentos memoráveis, inesquecíveis, fizeram parte da vida de muita gente. Tô errado? Não tô, impossível. Acho que tem muita gente que vai concordar comigo. Naruto marcou demais, principalmente o clássico, né? Acho que o clássico marcou mais, tipo, eu tô errado, não sei. Eu acho que eu tô certo. Pô, é difícil separar uma luta que tenha sido até mais ou menos, porque a maioria é no mínimo boa, no mínimo, de clássico. E por mais que a gente não tivesse aquela exposição de poderes absurdas, né? As lutas eram bem feitas, bem estratégicas até, né? E rolaram muitos momentos épicos. Pra gente relembrar, eu separei esses momentos aqui agora, ok? Será que você vai concordar com a minha lista? Então, peraí, então antes faz o seguinte, já coloca aqui a melhor luta pra você. Não, as duas melhores, senão você pode... Acho que é melhor ficar muito fácil. Coloca aqui as 2 ou 3 melhores lutas pra você na ordem. 1, 2, 3. Tô muito afim de ver se vai bater com esse ranking que eu fiz aqui. Vamos lá? Shoji Akimichi versus Jirobo. No Naruto clássico, o Shoji era mais um alívio cômico do que qualquer outra coisa. E isso mudou totalmente nessa luta. Pô, quando eu assisti essa luta, eu falei, caramba, o maluco é bom mesmo, né? Não fica só nessa aí, não. Porque no arco do resgate do Sasuke, ele foi um dos escolhidos pra trazer o Sasuke de volta, né? Que era um desertor. Ele acabou tendo um momento épico contra o Jirobo, que é um dos ninjas com selo amaldiçoado do Orochimaru. O Jirobo era forte, forte pra caramba. Mas o clã Akimichi também tem lá suas armas secretas, né? Em forma das pílulas que transformam a gordura do corpo em força física. Que loucura aquilo. O desfecho dessa luta foi mais emocionante do que todo mundo esperava. Time 7, Kakashi Hatake versus Zabuza, Momoshi e Haku. A primeira grande luta séria em Naruto foi na missão 1 no País da Névoa, né? Quando o time 7, comandado pelo Kakashi na época, encontra o Zabuza Momoshi, que é um dos espadachins da Névoa. Ele e o companheirinho dele, né? O Robin dele, porque ele era o Batman. Então eu tô falando agora do Haku. Eles dominam o time 7 e o Sasuke quase morre na luta contra o Haku. Aqui a gente tem também um gostinho do que seria 9 caudas no corpo do Naruto, né? Apareceu ele pela primeira vez. E o Kakashi também, né? Pô, ele tem um desempenho absurdo contra o Zabuza, mostrando por que ele era tão respeitado em Konoha. Time 7 versus Kakashi Hatake, teste dos sinos. Outra do time 7 formada pelo Naruto, Sasuke e Sakura, só que ainda mais nos primórdios, né? Quando o Kakashi ainda estava sendo designado como sensei dessa turma toda, desses 3. O primeiro desafio do professor era simples. Os 3 tinham que roubar dele 2 sinos pequenininhos, né? Que ele carregava pra todo lado, ok? Porque enquanto isso, né, enquanto a galera tentava tirar os sinos dele, ele estava lá, lendo uma série de livros escritas pelo Jiraiya, o lendário Sennin Jiraiya. Parece fácil, não parece? Pô, ele tá lendo, só tendo que cuidar pra ninguém tirar os sinos dele. Mas é claro que terminou muito mal pra todo mundo, com o Naruto amarrado e sem almoço, e os outros 2 também completamente derrotados. Kakashi humilhou. Neji Hyuga versus Hinata Hyuga. Casos de família no Naruto clássico, hein? O Neji e a Hinata, eles eram membros do clã Hyuga, mas o clã é extremamente rígido e ele é dividido em 2 famílias, uma principal e uma secundária. A Hinata era aquela menina tímida, gente boa, da família principal. O Neji era o primo talentoso dela, casca grossa pra caramba, mas da família secundária, e por conta de ser da família secundária, ele era um cara ressentido, né? Essa luta tem uma virada muito boa quando o Naruto incentiva a Hinata a ir pra cima do Neji. Fora que os 2, usando o punho gentil, né, técnica exclusiva do clã Hyuga, é uma coisa de outro mundo. Ótima luta essa daí. Shikamaru Nara versus Temari. Na prova Chunin, uma das lutas finais era entre o Shikamaru, que é o ninja mais preguiçoso daquela geração, super talentoso estrategicamente, um gênio, e a Temari, da Vila da Areia, né, conhecida por ser super valente, pavio curto e tal. Só que o Shikamaru, apesar de ser preguiçoso, como eu falei, ele era muito inteligente. Ele não teve dificuldade para vencer a Temari com uma luta extremamente tática. Você não vê força, você vê estratégia o tempo todo, sensacional. Mas na hora de concluir, ele desistiu da luta, disse que tinha ficado sem força, mas era só preguiça mesmo. Acontece que mesmo assim, a tática dele foi tão boa que ele foi o primeiro declarado oficialmente nível Chunin. E ainda começou a ganhar o coração da Temari com essa atitude dele aí. Ó, pai, tá vendo? Aprende com ele, hein? Naruto Uzumaki versus Neji Hyuga. Luta top, hein? Porra, que desfecho.
Mas assim, o Neji ele acabou vencendo aquela luta contra a Hinata, não teve jeito. Só que a próxima, né, na próxima etapa do Neji, ficou com um clima de vingança, porque era contra o Naruto. O ninja que, né, da mesma forma que o Neji, era considerado secundário, menos do que os outros. Eu não sei o que deve ter doído mais. O gancho que o Naruto acertou nele sendo debaixo da terra, ou o famoso toque no jutsu, né? Aquele discurso no jutsu do Naruto, né? Que, pô, ele fala, e não tem jeito. O Neji nunca mais foi o mesmo depois daquele discurso lá. Hiruzen Sarutobi versus Orochimaru. Nossa, galera, eu vou lembrando, pô, eu vou ficar até arrepiado. Porque a primeira briga de gente grande mesmo que rola no Naruto clássico é quando o Orochimaru invade Konoha no meio da prova Chunin. Aí a gente tá vendo pesos pesadíssimos ali. Porra, pra até disputar lá pra frente com gente grande. O único que aguenta com ele é o terceiro Hokage, o Hiruzen Sarutobi, que já tá velhinho, mas ainda é casca grossa. Os dois lutam em cima de um telhado ali, porra, rola de tudo naquele telhado. Rola jutsu proibido, selo amaldiçoado, Deus da morte, morto ressuscitado, enfim, que luta sensacional. No fim das contas, o Hokage acaba tendo que se sacrificar, isso só para inutilizar os braços do lendário Sennin, do Orochimaru, que é obrigado a recuar. Rapaz, e pensar que o Orochimaru está de boa lá, né? Hoje em Boruto ele tá, que é isso? É Mega Star. Sasuke Uchiha versus Gaara do deserto. Quando o Orochimaru ataca, essa é a luta que tá rolando na arena e provavelmente foi a luta mais esperada do anime até aquele momento. Sasuke e Gaara são os dois ninjas que estão visivelmente acima da média na prova Chunin. Todo mundo tinha curiosidade de ver um bater de frente com o outro. Eram muito nível alto esses dois, ok? Apesar desse garotinho, pô, eles dois ali já estavam nível praticamente Jonin. Eles até lutam e aparentemente o Sasuke tá levando vantagem. Só que essa briga nunca teve um fim por conta do ataque em Konoha. Mas o pouco que rolou, o pouco que teve ali, valeu a pena demais pela espera. Rock Lee versus Gaara do deserto. Ó, provavelmente a luta mais famosa de Naruto é essa, ok? Ela rola ainda na primeira fase da prova Chunin. Galera, acho que pra muitos de vocês já deve estar até no top 1. Porque de um lado, Gaara do deserto, ninja da areia, Jinchuriki que duma uma cauda, muito casca grossa. Extremamente temido por todo mundo e com mau humor crônico, né? Não para, aquele jeito dele de ficar sempre olhando com vontade de matar todo mundo que olha pra ele. Do outro lado, Rock Lee, um ninja literalmente sem poderes de ninjutsu. Não tinha poderes. Não era meta-humano, pra quem entende de quadrinhos, ok? Ele não tinha chakra, mas ele tinha um taijutsu, que é só luta, ok? Tão absurdamente desenvolvido que sim, ele colocou o Gaara pra dançar. Galera, aquilo foi bom, mas foi bom demais. Nesse confronto épico, principalmente depois que o Rock Lee tira os pesos, né, das pernas dele, aquilo foi demais. Ele pode até ter perdido, beleza, quase morrido, eu sei. Mas saiu da luta maior do que o Gaara, né? Que nessa época ainda era só um vilão, galera. Que luta, que momento maneiro. E chegamos à melhor luta, mais discutível, ok? Porque se trocar aqui, nessa última ordem aqui, pra mim tanto faz. Top 1, Naruto Uzumaki versus Sasuke Uchiha. Tá aí, galera, não tinha como não deixar isso aqui por último, não tinha como não citar a treta do Naruto e do Sasuke no Vale do Fim. A luta que praticamente fecha o Naruto clássico e dá início ao Shippuden. Todo aquele confronto entre os dois finalmente se resolveu ali, né? Esse momento que, mesmo depois de tudo que aconteceu, o Sasuke resolve desertar de Konoha em busca de poder para se vingar do irmão dele, né? Enquanto isso, Naruto, mesmo sabendo os perigos que tudo isso envolve, faz questão de ir atrás dele e os dois lutam ali, no mesmo lugar em que o primeiro Hokage e o Madara Uchiha lutaram. Lá atrás, anos atrás. A carga emocional dessa luta, porra, foi muito lá em cima, né? Ela é muito pesada, a carga emocional. Ela meio que não tem um vencedor essa luta. Você vai encontrar argumentos a favor dos dois. Eu sei que nesse momento você vai falar, não, claramente o Naruto venceu, não, claramente o Sasuke venceu. Não dá. É igual você encontrar argumentos pra saber quem venceu, Fred Krueger ou Jason. Ih, mexi no ninho de vespa. Mas não dá pra dizer quem venceu. Mas quem ganhou mesmo foi a gente assistindo esse confronto. Foi demais. E aí, faltou alguma? Você lembra de mais alguma luta grande no Naruto Clássico? Você curtiu essa ordem que eu fiz? Você trocava alguma coisa aqui? Conta aqui nos comentários. Toca aqui agora, ativa o sininho, vamos sempre conversar de Naruto. Eu acho que Naruto vai fazer parte desse canal até o dia que esse canal morrer. Tô falando sério, o Naruto pode acabar, como já acabou, continua Boruto, mas você percebe, eu gosto muito disso. Principalmente sabendo que você tá aí. Valeu, galera, até a próxima. Fui!